Será que tem como piorar mais do que já está? Será que tem como a gente afundar ainda mais no buraco e a situação dessa aberração do judiciário, da ditadura do Brasil, ficar ainda mais escancarada? Pois hoje nós tivemos uma comprovação, sim, sempre tem como piorar. Ao longo das últimas semanas, milhões de pessoas se mobilizaram nas redes sociais para conseguirmos as 257 assinaturas da anistia, do requerimento de urgência. Milhões de pessoas foram para as ruas, celebridades entraram no jogo, Augusto Cury gravou vídeo e depois de um esforço que eu acho que nunca foi feito antes, de uma forma tão coesa, numa sintonia nos 4 cantos do Brasil, nós conseguimos aquilo que eles achavam que era impossível. Conseguimos as 257 assinaturas. Na verdade, nós já temos 267 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. Ou seja, já não tem como eles pararem o que já está em andamento. O Hugo Mota pode até tentar atrasar, mas isso é algo que não tem como ser parado. São 267 assinaturas individuais, eu disse em outros vídeos. Não são assinaturas de líderes, mas são assinaturas individuais. O que o STF decide fazer? Essa notícia aqui, cara, não falta mais provas de que a gente vive um estado de exceção. Ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a gente já sabe quais são eles, né? Barroso, cobram o governo Lula. Nós estamos falando do STF interferindo no executivo para que o executivo mande os parlamentares retirarem as assinaturas de um projeto de lei que é prerrogativa nossa, dos deputados. Cara, isso aqui é uma daquelas manchetes que a gente fala, agora sim chegou no fundo do poço, não tem como piorar. Vamos lá. Integrantes do Supremo Tribunal Federal enviaram recados, olha só, parece gangsters, né? Recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos de apoio à anistia. Mais de 100 deputados do partido da base do Lula assinaram a urgência da proposta, que tramita na Câmara. Como informou a coluna, a alta adesão de parlamentares da base ao projeto causou grande irritação ao Palácio do Planalto. Deputados de partidos com cargos no governo federal assinaram a proposta para que a anistia tramite em regime de urgência, ou seja, sem passar pelo rito de comissões da Câmara. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a dizer que acredita que... Aqui foi aquela frase da Gleisi Hoffmann, onde ela começa a admitir, até aumentar aqui um pouquinho, que como não tem como mais barrar a anistia, talvez está na hora de começar a pensar... Aqui, aumentar. Talvez está na hora de começar a pensar em liberar. Ela foi esperta. A Gleisi Hoffmann aqui foi a única pessoa que foi esperta. Na avaliação dos membros da corte, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não vai segurar a pressão de pautar a anistia por algum tempo, apesar da urgência da proposta já ter chegado... vai segurar, né, por algum tempo, já ter chegado a 257 assinaturas. O entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula e o próprio presidente, se for necessário, devem fazer um corpo a corpo junto a partidos. Olha o que o STF está falando. O STF está falando para o presidente o seguinte: vai lá e tira essas assinaturas. Isso é uma espécie de ameaça, né? Até o projeto ser protocolado na Câmara, os parlamentares podem retirar o apoio. Ou seja, o projeto provavelmente será protocolado amanhã, segunda-feira. Então hoje nós estamos vendo o STF trabalhando. Olha que incrível, né? O STF trabalhando no domingo. Para quê? Para impedir, ou para melhor, para ameaçar deputados para que eles retirem as assinaturas. Gente, vocês têm noção do que é isso? Isso é um crime passível de impeachment. Isso aqui, ó, lei do impeachment. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Qual exemplo de atividade político-partidária? Não sei, mas talvez mandar o presidente do Brasil tirar assinaturas, ameaçar deputados para que eles retirem as assinaturas. Eu acho que isso é uma atividade político-partidária. Aí vai lá, ó. Já a lei número 1079 de 1950, lei do impeachment, diz o seguinte no artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal exercer atividade político-partidária. Exercer atividade político-partidária. O que é exercer? Vamos dar um exemplo para vocês. O que é exercer atividade político-partidária? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ministros do STF cobram Lula para retirar assinaturas da anistia. Isso aqui, que saiu na imprensa, é exercer atividade político-partidária. Alcolumbre, com todo respeito,
Quando é que nós vamos voltar a ser realmente independentes? O Congresso, deputados federais e senadores. Até quando nós vamos aceitar coação, intimidação, ameaças de um dos poderes para que seja feito apenas o que eles querem? Aí eu vejo alguns falando assim, mas isso é para não criar uma crise institucional. Crise institucional é um termo que foi forjado, há alguns anos. E o que significa crise institucional? Vamos explicar. Qual é a definição de crise institucional hoje no Brasil? Não fazer exatamente o que o STF manda. Se você não fizer exatamente o que o STF manda, você está criando uma crise institucional. Do ponto de vista a única instituição que manda é o STF, o resto tudo deve ser capacho e obediente, e se não obedecer ao STF, você está criando uma crise. A crise no Brasil é o quê? É não dobrar os joelhos, não se curvar diante do único poder que não recebeu nenhum voto. Nós somos uma democracia onde quem manda é o poder constituído por pessoas que não receberam nenhum voto. Pense, deixa isso assentar na sua mente. Uma democracia onde quem manda não tem voto. Existe isso? Ou será que o Brasil é o primeiro a criar essa nova categoria? Vocês não estão entendendo a grandiosidade do que aconteceu ontem. A magnitude do que nós conseguimos fazer ontem. E preste atenção, nós tínhamos o Hugo Mota pedindo para que os líderes dos partidos não assinassem o requerimento de urgência da anistia. Nós tínhamos o STF ligando para alguns deputados e líderes de partido também, basicamente ameaçando para que a anistia não fosse assinada, para que os deputados não assinassem. Nós tínhamos o PT, o governo, ameaçando os deputados da base, de partidos da base que têm ministérios, de que eles não receberiam emendas, de que eles seriam colocados na lista negra caso assinassem a anistia. Então isso deu a eles aquela certeza de que nós não alcançaríamos as 257 assinaturas. O governo, o Lula, eles tinham certeza, não vão alcançar. Pois ontem, pouco antes da meia-noite, nós conseguimos uma façanha que vai entrar para a história da Câmara dos Deputados. Todo o sistema trabalhando, usando toda a sua artilharia, intimidação, coação, para impedir que os deputados assinassem, mas graças à mobilização popular, a paulista do domingo passado, vocês indo conversando com seus deputados, o placar, a divulgação, nós conseguimos alcançar ontem 257 assinaturas individuais. Não teve assinatura de bloco, foram assinaturas individuais, ou seja, 257 parlamentares tiraram alguns minutos do seu dia para entrar no Infoleg, que é o sistema, e colocar a sua digital nesse pedido, nesse requerimento de urgência da anistia. Requerimento de urgência, como você sabe, faz com que um projeto de lei não precise passar pelas comissões e vá direto ao plenário. Bom, daí saiu na imprensa, foi o maior fuzuê. Urgência do PL da anistia chega a 257 assinaturas, garante maioria. Sim, 257. Agora, neste momento, eu acabei de checar, neste momento nós já temos 262 assinaturas. Nós já passamos 5 assinaturas do mínimo requerido para que se dê a entrada no requerimento de urgência, para que se dê a urgência, que é mais da metade da casa. Nós já temos 262 e nós vamos chegar a 300 assinaturas. Principalmente agora que já passou daquelas 257, de repente vem um monte de parlamentar querendo colocar o seu nome para não ficar feio na história do Brasil. Mas a melhor parte não é essa. A melhor parte disso tudo é que agora vai ficar impossível segurar essa onda. Nós já temos aí o governo já esboçando uma ação de dar um indulto, porque eles não querem ser derrotados. A derrota vai ser desmoralizante para esse governo e para o Supremo Tribunal, para o Alexandre de Moraes. Então já há uma conversa nos bastidores de simplesmente o próprio Lula dar um indulto, o que não pode ser aceito. Lembrando, nós precisamos da anistia, liberar essas pessoas completamente. E aí, o nosso líder do PL deu uma coletiva de imprensa nesse momento que eu gostaria que você escutasse. Vamos lá. O presidente Hugo Mota falou, se trouxer assinatura de líder, a gente pauta. Já tínhamos os líderes, ele segurou. Se trouxer a maioria, a gente pauta. O presidente Hugo Mota, com certeza, e confiando no equilíbrio, no trato dele, ele dará a celeridade e eu tenho convicção que vai querer tirar logo esse assunto de pauta, porque já construímos a ampla maioria na casa. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E outro dado é de que eu tenho certeza que nós temos pauta única. Ele não pode esticar a corda o tempo todo com relação ao PL por ser o maior partido da casa.
já está tendo uma disposição com a esquerda por conta da questão da cassação do deputado Glauber. Se ele, como presidente, se indispõe com a esquerda e com o maior partido da direita, daqui a pouco o presidente Hugo Mota, se continuar esticando essa corda por muito tempo, que eu tenho certeza que ele não fará, ele vai ficar inviabilizado na condução da casa. Então ele vai precisar tomar essa decisão com urgência com relação à anistia, não é, para que a casa possa seguir naturalmente. Até porque nós suspendemos o processo de obstrução esta semana para dar um sinal, mais um gesto ao Hugo Mota, e a gente não quer voltar com obstrução. Mas se necessário for, faremos e voltaremos para que vá à pauta. Mas eu tenho convicção que não haverá necessidade. Eu confio no bom senso do presidente Hugo Mota. Que fique bem claro, a decisão de retirar a obstrução nessa semana foi justamente para baixar a temperatura e conquistar as assinaturas de urgência. Com a obstrução, poderia ficar inflando ainda mais a animosidade, o atrito, a raiva. Querendo ou não, os outros deputados do centro querem que as pautas andem. Então a obstrução foi retirada porque o foco seria as assinaturas. E nós conseguimos as assinaturas. O Hugo Mota disse, se vocês conseguirem, então a gente pauta. Foi conseguido. Agora ele está numa situação muito complicada. E eu, sinceramente, eu não gostaria de estar na pele dele. Tem pressão do STF, pressão do governo, mas ao mesmo tempo, a maioria da casa, o qual ele é o presidente, está pedindo. Sim, nós queremos pautar a anistia. Fica uma situação complicada. Já virou uma questão monetária. A opinião pública está favorável, sim, a que isso seja terminado, que isso seja pacificado. Essas pessoas inocentes precisam voltar para suas casas. Essas pessoas que pegaram 14, 17 anos, que não faz o menor cabimento, precisam ser soltas. Ninguém aguenta mais o sofrimento. E agora, meu amigo, a gente tem que continuar lutando para que vá para o plenário. Semana que vem não vai ter sessão presencial. O Hugo Mota decidiu porque tá muito quente a temperatura, mas na semana seguinte isso tem que ir para a pauta, tem que ir para o plenário. E aí é onde eu faço o pedido. Todos que acompanham a direita, que torcem para que isso dê certo, vamos mobilizar ainda mais. Não vencemos uma batalha, mas a guerra está longe de ser vencida. Porque pautando isso na Câmara dos Deputados, vai ter que ir para o Senado, no Senado, depois o presidente. Há um caminho a ser traçado, mas nós estamos aumentando cada vez mais a nossa musculatura. Nós estamos dando esperança a essas pessoas que estão sofrendo, que o simples fato delas poderem dormir com essa esperança já nos acalenta, já nos alegra saber que esse feriado agora da Semana Santa eles vão ter um pouco de paz, de tranquilidade. Então vamos continuar lutando. Essas pessoas precisam de nós. Não é nem pela questão do Brasil agora, é para um grupo de pessoas que estão sendo injustamente perseguidas e condenadas. Eu estou muito feliz, esse final de semana para mim vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que para boa parte do Brasil também, e principalmente para essas famílias que estão sofrendo. Talvez elas vão ter o primeiro final de semana com um pouquinho menos de tristeza e vendo uma luz no fim do túnel. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!